Olá, quinto ano, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem juntamente com a família. Hoje a nossa disciplina é Ciências. Pegue um livro, o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue o seu material para mais uma aula. Nós estudamos sobre o nosso sistema endócrino, juntamente com o nosso sistema nervoso, não é? Vamos relembrar um pouco do que nós já vimos. Então, nós temos aqui o sistema nervoso endócrino, que nós já estudamos. Também nós vimos sobre a água no ambiente, certo? Estudamos sobre a água no ambiente. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre estes assuntos, ok? Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa escola. O que estudamos foi o que eu falei, que nós vamos conversar um pouco sobre. Eu sou a professora Cléia Gomes. Esta aula é direcionada aos alunos do quinto ano. E este assunto está nas páginas 238 a 242. 238 a 242, tá bom? Bem, aí na página 238 diz o seguinte: depois da aula de ciências sobre a água, Caio olhou ao seu redor procurando onde era possível encontrar água. Então, ele procurou ao redor dele, olhou, se perguntando onde era possível encontrar água. E eu pergunto a vocês, onde é possível encontrarmos água? Não é? Nós sabemos que em muitos lugares. Sabemos que o planeta é coberto a maior parte por água. Não é verdade? Então, nós encontramos água no planeta Terra, nos mares, nos rios, nos oceanos, nos igarapés, tem água da chuva, tem água em todo lugar. Não é verdade? Então, e na sua casa? Como é que você convive com esse bem tão precioso que é a água? De que forma você utiliza a água na sua casa? São perguntas que a professora está fazendo, que é importante a gente refletir. Para que serve a água? Não é? Será que existe água? Existe vida sem água? É importante pensar sobre isso, não é? Sabendo que o nosso corpo é composto de 70% de água. Você já experimentou passar 2, 3 horas sem tomar água, por exemplo, ou a metade de um dia, para ver como você vai se sentir? Não é? Então, procure tomar bastante água, porque o nosso corpo é composto por água, tá bom? E então, Caio começou a pensar no estado físico dessa água, nas mudanças de estado físico que ela pode sofrer e como ela se movimenta nos ambientes. Para retomar esse assunto, ele fez um esquema que está no nosso livro. Olhem aí a página 238, tá? Então, nós temos aqui na página 238 o esquema que Caio fez. Ele colocou água e aqui ao lado ele foi colocando tudo que ele achava que deveria colocar a respeito da água. Então, vamos ler cada um e explicar. A água encontrada no ambiente em 3 estados físicos: no estado gasoso, líquido e sólido. Onde que nós podemos encontrar a água no estado gasoso? Não é? Quando a água transpira, onde é que nós podemos encontrar água no estado gasoso? E a água líquida? E a água sólida? Nós temos aqui alguns exemplos, tá?
água no estado gasoso, líquido e sólido. Nós temos aqui, olha, observem bem, não é? Aqui as nuvens, tá? Nós também podemos lembrar aqui da água, não é? Quando ferve, as pessoas falam fumaça, ou seja, é a água no seu estado gasoso, não é verdade? E aqui nós temos a água no seu estado líquido, que a água é uma fonte de vida. Água é fonte de vida. A água, ela mata a sede, né? Água é alimento, não é verdade? E nós temos aqui a água no estado sólido, gelo, não é? Se você olhar no seu freezer, no congelador da sua geladeira, você vai ver a água no estado sólido, gelo, certo? A água move-se continuamente no ambiente no chamado ciclo hidrológico. Mas será que a água ela se movimenta mesmo? Claro que sim. A água ela movimenta-se no ambiente e nós chamamos este processo de hidrológico. Como se forma a água da chuva? Nós temos aí o ciclo da água. Como é que se forma a água da chuva? Nós estudamos isso também lá no início deste capítulo, deste assunto, na verdade, né? Nós vimos aí a questão do vapor da água, nós vimos quando se dá a transpiração, não é verdade? Primeiro vem o processo da evaporação, correto? Aí, o segundo processo é a transpiração. O terceiro processo é quando a água a chuva, né? A água chuva. E o quarto processo é o vento, né? Que vai levando toda essa água para esta parte do solo. Aí encontra-se os lençóis freáticos, tá? Então nós temos aqui como se forma a água da chuva. É todo um processo. Ela inicia com a evaporação, faz todo este processo, vai até as nuvens e desce em forma de chuva, tá? E fica aqui no nosso lençol freático. Aí está como se forma a água da chuva, o ciclo da água. Ciclo da água. Ainda. Nós temos aqui essa outra parte que mostra o ciclo da água. Bem, um dos ciclos básicos para a vida na Terra é o ciclo da água. Tem seu início com a evaporação, como nós mostramos ainda há pouco, tem seu início na evaporação das águas dos oceanos, não é? Dos lagos e rios. Essa evaporação se dá por causa do calor provocado pelo sol e pela ação dos ventos, transformando a água ao estado líquido para o estado gasoso. O vapor da água, por ser mais leve que o ar, sobe na atmosfera, formando nuvens, correto? Quando as nuvens são atingidas por temperaturas mais baixas, o que acontece? O vapor de água se condensa e se transforma em gotículas que se precipitam de volta à superfície em forma de chuva, que nós explicamos ainda há pouco, mas esse desenho aqui está bem mais explicativo. Nas regiões muito frias, essas gotículas se transformam, não é, em flocos de neve e ao se precipitarem, certo? Aqui está bem explicado mesmo como se dá o ciclo da água. Continuando. Ao longo da vida, o corpo humano está na página 239, tá? Ao longo da vida, o corpo humano passa por diversas mudanças que ocorrem graças à ação do sistema endócrino, tá? Em conjunto com outros sistemas, como o nervoso, por exemplo, como o sistema nervoso. Além disso, nosso corpo
precisa de componentes como a água para se manter vivo e se desenvolver. Água. A água influencia as condições do tempo, forma os rios e mares, está presente nas nuvens e no interior do Sol. Nós já sabemos que nós vimos agora, quando nós explicamos sobre o ciclo da água. Essas são algumas informações referentes à água que você estudou neste módulo. Mas há muito mais a conhecer sobre ela. Então, é importante que você procure conhecer mais sobre a água. Você procure ler, tá? Leia um pouco mais sobre este alimento que é importantíssimo para a nossa sobrevivência, tá bom? Mais atividades. Agora nós vamos para a página 240 do nosso livro. Então, na página 240, número 1, diz o seguinte: Jefferson estava assistindo a um filme. Em determinada cena, ele ficou com muito medo, o que provocou diversas alterações em seu corpo, certo? Então, nós temos aí a letra A. Que hormônio foi responsável por provocar as alterações no corpo de Jefferson? Que hormônio foi responsável por essa alteração no corpo de Jefferson? Foi a adrenalina, não é verdade? Então, o hormônio responsável por provocar medo, nervosismo, essa coisa toda, nós chamamos de adrenalina, tá? Letra B. Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? No nosso suprarrenal, não é verdade? Então, é lá que é produzido este hormônio. Letra C. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio, que é a adrenalina, no caso, que é produzido lá no suprarrenal, provocou no corpo de Jefferson. Nós temos aí a frequência cardíaca e a produção de suor aumentaram a respiração, acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu. A frequência cardíaca e a produção de suor diminuíram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório aumentou? Qual é a resposta correta? Não é? Então, olha o que ele disse. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio, não é, que é a adrenalina, provocou no corpo de Jefferson. Olha o que provocou no corpo do Jefferson esta adrenalina que é produzida lá no suprarrenal. Provocou a frequência cardíaca e a produção de suor aumentou, certo? A respiração acelerou, correto? A respiração acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu, tá? Então, aí está a nossa resposta, que é no primeiro quadradinho. Na verdade, aqui está no livro de vocês, tá bom? Letra D. O sistema nervoso está relacionado à situação descrita acima. B. Na verdade, uma pergunta. O sistema nervoso está relacionado à situação descrita acima? Justifique sua resposta. Aí nós respondemos, sim, está. Por quê? Pois o sistema nervoso é responsável por estimular a produção de adrenalina, certo?
pela glândula suprarrenal. Então, é o nosso sistema nervoso, tá? Que é responsável por estimular a produção de adrenalina lá na nossa glândula suprarrenal. Nós estudamos que o suprarrenal é uma glândula, tá? Que produz o quê? A adrenalina, certo? Então, meus queridos alunos do 5º ano, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Façam os exercícios. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!